Doutor Guilherme, eu me casei, peguei meu green card a partir deste casamento, mas infelizmente não deu certo. Se eu me divorciar, eu vou perder o green card? Eu tenho que voltar para o Brasil ou eu posso ficar aqui? É muito comum a gente ter uma presunção e uma ideia, até errada, de que caso você tenha pegado o seu green card, sua residência permanente, a partir de um casamento, você não pode se divorciar porque o divórcio necessariamente implica na revogação, no cancelamento do seu green card. Na prática, não funciona bem assim. E eu vou te explicar aqui nesse vídeo o que realmente acontece caso você se divorcie após ter conquistado o seu green card a partir de um casamento. Vamos lá. A primeira questão é se o seu green card já é permanente ou se ele ainda é condicional. O green card condicional só se aplica a casos em que você solicita o green card sem ter pelo menos 2 anos de casamento. Ou seja, na data em que você protocolou o pedido de green card, você ainda não tinha mais de 2 anos de casado. Nesses casos, o seu green card vai ter uma validade condicional de 2 anos. E após esse período de 2 anos, você vai precisar protocolar um I-751, ou seja, um formulário solicitando a remoção dessa condicionalidade. Após a remoção dessa condicionalidade, você vai ter um green card de 10 anos, e aí sim, este vai ser o seu green card permanente. Agora uma questão muito importante que é alvo de muitas dúvidas. O seu green card condicional de 2 anos conta para os 5 anos de cidadania ou 3 anos, caso você tenha casado com um cidadão americano. Vamos lá. Dr. Guilherme, eu me divorciei após o green card permanente. Aí, dificilmente você vai ter qualquer tipo de problema em uma aplicação de cidadania ou numa renovação do green card. Caso perguntem, você só vai precisar demonstrar que sim, você se divorciou porque, infelizmente, vocês tinham diferenças que foram irreconciliáveis e com isso vocês não tiveram outra alternativa. Caso você tenha se divorciado durante o período de condicionalidade, ou seja, antes de completar os 2 anos de green card condicional, aí você tem alguns desafios que você vai precisar cumprir para conseguir remover essa condicionalidade. Mas entenda, só porque você se divorciou nesse período, não quer dizer que você vai deixar de ser um residente permanente. O I-751, que é a petição para remover a condicionalidade do seu green card, normalmente é protocolado em conjunto, ou seja, o cônjuge que te passou a residência permanente e você mesmo que recebeu a residência permanente protocolam em conjunto a solicitação de remoção da condicionalidade. Contudo, a lei permite que, em alguns casos, você possa protocolar sozinho essa petição de I-751. Estes casos são quando você se divorciou antes do período completo de 2 anos, e aí você vai precisar demonstrar que o divórcio ou foi sem culpa de nenhuma das partes e vocês de fato só não conseguiram conciliar as diferenças de vocês, mas que o casamento foi feito de boa fé e que todo aquele pedido que você apresentou anteriormente para a USCIS não deixou de ser verdade em nenhum momento, ou que o casamento terminou por culpa do cônjuge, seja por abuso emocional, seja porque houve traição, infidelidade, enfim, vários motivos que você pode utilizar para demonstrar que o cônjuge tem sim culpa no fim do relacionamento. Caso você consiga demonstrar que o seu casamento era verdadeiro, foi de boa fé e que infelizmente, por culpa de ninguém, houve o fim deste relacionamento, dificilmente a USCIS vai criar qualquer tipo de problema na concessão do seu green card permanente. Agora é importante entender que durante este período a USCIS pode te convocar para uma entrevista e pode sim questionar de maneira bem incisiva a validade e a boa-fé, legitimidade do seu casamento. Agora eu vou entrar em algumas questões técnicas para que você possa entender o que significa aplicar para remover a condicionalidade sem o seu cônjuge que te deu o green card. Primeiramente, via de regra, você é obrigado a aplicar junto com ele. Então, quando você vai aplicar sem o cônjuge, você precisa pedir um waiver para a imigração. Esse waiver é feito dentro deste processo, mas você precisa solicitar que a imigração retire essa determinação, essa necessidade de ele aplicar junto com você. Nesses casos especificamente, ou você precisa demonstrar que a sua deportação vai gerar uma situação de necessidade e dificuldade extrema, ou você precisa demonstrar que o casamento foi de boa fé e que infelizmente o cônjuge faleceu, ou você pode demonstrar que o casamento foi de boa fé, mas que infelizmente, por culpa do seu cônjuge, vocês terminaram este relacionamento. Quarta forma, você demonstrar que o casamento foi de boa fé,
mas que infelizmente, porque vocês não conseguiram conciliar as diferenças, o casamento terminou em divórcio, ou nos casos em que você é o menor de idade que se beneficiou de um green card a partir do casamento do seu pai ou da sua mãe com um cônjuge cidadão americano residente permanente, você pode demonstrar que o casamento foi de boa fé, porém que ou seu pai ou sua mãe ou o cônjuge agiu com brutalidade e crueldade para com você. Só uma observação que eu quero fazer: se você tem algum tipo de culpa pelo fim deste relacionamento, seja por infidelidade ou seja por algum tipo de abuso, aí sim eu te recomendo ainda mais a procurar um profissional muito experiente para conseguir te ajudar neste caso em específico. Caso você ainda esteja em procedimento de divórcio, mas seu divórcio ainda não é final, ou seja, não há uma sentença decretando esse divórcio, aí você vai precisar, em momento posterior, enviar essa sentença de divórcio à imigração. Agora, tratando de divórcio, nos casos em que o green card não foi a partir do casamento, mas é um green card, por exemplo, por emprego, e você é cônjuge do aplicante principal. Se você se divorciar durante este processo, você perde direito ao green card, caso você já esteja divorciado antes da emissão do green card. Se você divorciar após a emissão do green card, aí não há prejuízo para sua residência permanente. Por fim, eu vou tratar aqui de um caso delicado, que é quando há violência física ou emocional por parte do cidadão americano ou green card holder. Nesses casos especificamente, o beneficiário, ou seja, o imigrante, ele pode sim protocolar às vezes até um pedido de VAWA, Violence Against Women Act, que não se restringe somente a mulheres, mas qualquer cônjuge que tenha sido vítima de abuso emocional ou físico por parte do residente permanente ou cidadão americano. E nesses casos, o seu green card vai continuar mesmo que você se divorcie e mesmo que o cônjuge cidadão americano ou residente permanente não queira continuar essa aplicação. Então é isso, pessoal, espero ter esclarecido a maior parte das dúvidas de vocês com relação a esse tema tão polêmico que é divórcio durante ou após o processo de green card. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a nossa equipe. Se você quer a nossa representação, por favor, lopes.lo/contato ou via o nosso WhatsApp. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo.